Olá, hoje nós vamos conversar sobre o filme do astronauta e ver o que ali tem de ensinamento que você pode aplicar aí na sua vida amorosa para te trazer mais força, mais confiança na hora de se relacionar, para você ter um relacionamento amoroso saudável. Então sejam todos muito bem-vindos para nosso encontro de hoje. Esse filme Astronauta, ele tem tanta riqueza de informação, tantas percepções ricas, que eu fiz aqui um estudo, fiz uma organização para trazer para vocês um compilado. Só me digam se tá tudo certo o áudio, que eu tô usando o fone. Só me digam aqui se o áudio tá tudo certinho, porque aí eu sei que eu posso seguir aqui falando com vocês. Só vou esperar que alguém me dê um toque para saber se o áudio tá funcionando tudo ótimo. Está? Obrigada, Tereza, obrigada. Então, o que é esse filme Astronauta? Ele tem tantas informações. Quem já assistiu esse filme? E ele é um filme terapêutico, ele é um filme riquíssimo. Ele mexe com as emoções, ele traz percepções, ele traz informações que acredito que vai nos ajudar muito para ter um relacionamento saudável. Então, se você não me conhece, eu sou Regiane Romero, sou psicóloga. E todo o meu trabalho aqui é ajudar mulheres solteiras, separadas, a terem um relacionamento amoroso saudável. Então, se você vê aí que por alguma questão a sua vida amorosa não tá fluindo, sua vida profissional flui, mas a vida amorosa, né, toda hora tá se enroscando, você sabe de muitas coisas, mas na hora da prática é um pelejo, é uma dificuldade, parece que os caminhos são trancados, você não atrai a pessoa compatível com a sua vida de hoje. Eu quero te falar que esse filme vai te ajudar muito, né? Toda essa informação que hoje eu quero trazer para vocês. Então, o que é, né, esse filme O Astronauta? É um cara, realmente um astronauta, não sei quem viu, que ele vai fazer uma grande missão muito importante para a humanidade. Ele vai para uma nuvem rosa que apareceu misteriosa, ninguém sabe direito o que é. E ele vai lá, né? Ele é o astronauta selecionado para fazer essa grande missão. E dentro dessa grande viagem, né, dentro desse grande movimento que ele tá fazendo, ele quer falar muito com a esposa, porque eles têm lá um telefone, um vídeo, e ele não consegue mais esse acesso com a esposa, né? Tava muito difícil. E aí ele percebe que alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa tá errada. Por mais que ele tentasse, não tá funcionando. Então a gente já tem aí dois simbolismos, né? O filme muito lúdico, muito simbólico. O astronauta é aquele que se despluga da Terra. É aquele que vai para uma outra história que não é aquela que tem chão, que tem terra. A esposa é aquela que está na Terra, né? A esposa, inclusive, está grávida. Grávida, a qual ele não... a vida que ele não está participando, não está dando apoio, não está dando assistência. E ela está muito solitária. E ele também, né? Muito sozinho. Então, um relacionamento onde existem duas almas desconectadas, duas almas em dois universos diferentes. Olha como isso pode trazer, remete, configura muito quando tem dois casais que não se alinham. Parece que cada um tá vivendo uma história. Que essa questão, né? De um parece que tá numa outra atmosfera que o outro, né? O outro tá vivendo uma outra gravidade. Tem outros ritos, tem outros ritmos, tem outras necessidades e não tem um alinhamento, né? Do que cada um é. E aí, ela tem uma hora que ele conversa, né? Como ele tem muitos patrocinadores, ele tem que fazer publicidade. E ele já vai achando meio estranho, fica naquela coisa de publicidade, né? Ele já vai se incomodando um pouquinho, mas ele segue a regra do jogo, né? Que ele sabe que é importante. Só que ele continua tentando falar com a esposa e a esposa não tá dando certo. Eu vou até colocar aqui, vou pôr aqui, ó, filme Astronauta, pra vocês saberem quem tá chegando agora. E aí eu vou fixar aqui. Pronto. Aí vocês sabem que eu tô falando do filme Astronauta, tá no Netflix, tá? E aí ele tá lá 6 meses já nessa missão, né? Já tá bem abatido, não consegue dormir, tem muito barulho, a nave.
E então ele tá fazendo uma grande missão a nível global, ele tá conquistando muitas coisas, ele é um cientista muito inteligente, ele tá no ápice de uma carreira, vamos dizer, né? Ele tá no ápice de uma carreira, mas na vida amorosa ele tá num fracasso total, numa vida pessoal, onde ele consegue se conectar. E aí, de repente, nós não sabemos o que o filme quer dizer, se é uma certa alucinação, se é realmente um alienígena, se é um ser de outro planeta. Chega lá uma grande aranha e começa a conversar com ele. Uma aranha que é uma senhora aranha, né? Cada fala dessa aranha falas terapêuticas, falas que trazem consciência, falas que fazem ele refletir, e essa aranha vai provocando nele, através de conversas, que ele vá olhando para a vida dele coisas que passavam desapercebidos e que agora ele consegue ver. E aí no começo ele fica com muito medo, ela fala, eu sinto o cheiro do seu medo, eu percebo a sua culpa. Ele fala, né, na sua tribo, né, ela fala assim, né, a sua tribo, essa tribo humana, carrega muito dessas coisas, medo, culpa. E ela fala que na tribo dela não existe isso, que não tem como, se o universo é perfeito, não tem como carregar medo e culpa. E aí ele fica, mas você é real? Ele não entende, né, se ela é real, se ela não é, essa aranha, se é alucinação da cabeça dele. Só que ele vai conseguindo, ele vai embarcando nessa experiência do que tá acontecendo lá com ele. E aí ele quer falar muito com a esposa. O que a esposa representa? Vínculo, afeto, terra, conexão com a realidade, família, aquilo que traz para ele a conexão com aquilo que é real. E ele tá vivendo na vida, e aí a aranha fala, né? Você tá fugindo do quê? Você tá fazendo essa missão para quê? E essa aranha vai trazendo essa conexão com ele mesmo para ele entender por que ele tá fazendo isso, sendo que ele deveria estar lá com a esposa dele, cuidando do filho dele. E eu quero que vocês vão percebendo o que isso talvez tenha a ver com a sua vida amorosa. O que pode ser que você esteja também como uma astronauta vivendo, indo para um outro lugar que não está cuidando da sua vida amorosa hoje? Que talvez você está fazendo um grande acontecimento na sua vida, se empenhando, se dedicando, e você não está cuidando desse chão que talvez possa representar a vida amorosa na sua vida. E a aranha vai ajudando ele a lembrar, né? Por que ele está fazendo isso? Se ele tem uma esposa, se ele tem um filho que vai nascer. E aí ele vai, claro, se incomodando, ele não entende por que a aranha tá fazendo, né, ativando essas lembranças dele. Só que ele vai se tornando consciente em vários momentos, né, ele entra num estado de transe, num estado de alucinação, não sabemos bem exatamente o que o filme quis dizer, cada um vai, né, entender de um jeito, mas ele vai vendo cenas, né, de quando ele começou a conhecer ela, vai lembrando do sorriso dela, vai lembrando ela andando em flores, e aquilo vai mexendo com ele. Só que aí a aranha começa a falar pra ele, né, que eles estão prestes a chegar naquela nuvem rosa, que é a grande descoberta, é o grande motivo desse projeto, que ele tá lá sendo o grande comandante da aeronave. E aí ele fala assim, nós vamos ter uma grande missão para percorrer, né? Que é chegar ao início. E ele fala, início do quê, né? O que é isso? Porque ele tava lá só para coletar o pó dessa nuvem, como que chama que ele fala? A nuvem rosa lá? A nuvem Chopra, que a humanidade não conhece. E ele tava simplesmente numa expedição profissional, uma expedição meramente que vai lá, vai captar, vai analisar, vai trazer informações, vai trazer consciência, vai aumentar a ciência da humanidade. Só que esse filme traz assim, é uma baita de uma viagem dele com ele mesmo. E aí, quando ele começa a perceber o quanto ele esteve ausente da mulher, o quanto ele movimentou a vida dele para ele estar longe da mulher que ele ama, das relações mais íntimas,
um baita de um desafio para ele, e aí essa aranha fala assim para ele: impossível se conectar com alguém que não quer nada além de si mesmo. Impossível se conectar com alguém que só quer se relacionar que não quer se relacionar além de si mesmo. Só se relaciona quando é conveniente. Olha o que essa aranha fala para esse astronauta nesse filme. E aí a grande pergunta é: se você hoje está sozinha, eu quero que você olhe com mais profundidade. Ou se você até tem um relacionamento, mas você vê que não está fluindo do jeito que você quer, qual é a sua parte que está sendo indisponibilizada, deixando impossível da conexão acontecer, né? Aonde que esse vínculo não está rolando? O vínculo de se interessar pela vida do outro, de se importar, de olhar o que essa pessoa precisa, de olhar como a gente faz as trocas. Porque tem uma frase que a esposa, né, ele vai lembrando, que ela fala assim: nossa, você não entende os custos que é toda essa missão. Você não entende o quanto eu já amputei a minha vida. Ela usa essa palavra bem forte, né? Amputar a vida para poder estar aqui. E aí chega uma hora dentro dessa missão toda, e ele lá, né, viajando, ela decide finalizar o casamento. Ela não aguenta mais a solidão. E aí ela vai para uma casa onde mulheres se reúnem para ter bebês, para mulheres sozinhas que vão se apoiar mutuamente. Então ela tá ali sempre numa espera dessa conexão, de uma espera dele entender a necessidade, de uma espera dela ser vista. Então, o que a gente tá falando aqui? De relacionamento. Como que o relacionamento só se mantém saudável quando a gente se interessa genuinamente pela vida do outro? O que o outro precisa que talvez não seja tão conveniente para mim? O que eu posso fazer para auxiliar, para estar presente na vida do outro, até mesmo quando eu preciso abrir mão de um egoísmo, quando não é só a minha vida o tempo todo, os meus projetos, como a gente abre espaço para o outro na nossa vida. Então eu atendo muitas mulheres, né, muitas alunas aqui dentro da mentoria, que vai entrando num hábito tão rotineiro, se dedicar extremamente a vida profissional, se dedicar a muitos movimentos e pouco espaço para conseguir ver o quanto o outro pode trocar com ela, o quanto o outro pode se relacionar, né? Isso dos dois lados, né? Então cada um tá tão fechado nas suas necessidades, nas suas dores, nos seus próprios conflitos, que é raro as pessoas quando... Esse negócio não para de cair. Que é raro quando a pessoa realmente está aberta para estar se conectando com o outro. E aí a aranha fala, né? Você está fugindo, né? Você busca na fuga o conforto de não ver a verdade do outro, de não ver o que está acontecendo com a tua vida. E aí ele vai vendo o quanto ele é importante, ele tá lá sozinho, a esposa não tá mais respondendo às chamadas dele, ele tá totalmente já abatido daquela missão, tanto tempo, ele tá muito mexido emocional, ele já não tá o grande astronauta Mega Blaster, ele já acessou muita vulnerabilidade, já percebeu muitas coisas que ele fez que machucou demais o outro, a esposa dele, o quanto ele abandonou a vida dele numa missão realmente para não acessar as informações. E aí ele pede para essa aranha: fica comigo. Aí a aranha fala: você não precisa mais de mim, você é muito egoísta, você não tem espaço para o outro na tua vida. E aí a aranha vai embora, eles têm lá uma situação. E depois essa aranha volta. E aí a aranha tem um momento que a aranha ela vai lá pra fora da nave, acontece uma coisa e ele fica desesperado porque a aranha estava sofrendo um grande risco. Lembra aquela frase que eu falei que a aranha diz pro astronauta, né? É impossível se conectar com alguém que só quer
que não quer ver nada além de si mesmo, quando a pessoa está tão imersa nas suas próprias questões, nos seus próprios desejos, nas suas próprias dores, e só quer se conectar com o outro por conveniência, né, para resolver algo, para trazer só algo mais agradável para tua vida e não tem uma vontade genuína para saber do outro. A grande questão que acontece nesse filme, que para mim é a grande virada, é que quando essa aranha sai, ele já tem um vínculo, ele já acessou a vulnerabilidade dele, ele já viu a importância dessa aranha, ele já entendeu que ele não era o todo-poderoso. Quando ele vê a aranha em risco, ele também se lança, ele vai lá para fora da nave. É uma entrega. Para mim, esse foi o maior aprendizado desse filme, que assim, quando você consegue reconhecer o outro, quando você consegue ver a importância do outro, só assim o vínculo pode ser estabelecido. O vínculo de alma. Quando existem dois corações conectados. Não é o que você sabe de forma prática das tarefas da pessoa. E nem que a pessoa sabe das suas tarefas. Né? Mas quando tem uma abertura para falar dos seus sentimentos, das tuas vergonhas. E a pessoa também de poder falar para você das próprias questões, das próprias dificuldades, dos próprios sonhos, das próprias frustrações. Então, e aí ele vai lá tenta salvar a aranha. Só que aí nesse ato de entrega, né, quando ele se dispa desse egoísmo, né, que ele só tava lá, ele não tava mais tão se importando com os cuidados da nave, os cuidados da missão, ele tá ali tão envolvido na relação, que aí que é a beleza desse filme. Eles entram na nuvem, naquela nuvem rosa, que lembra que é a missão da nave, só que lá ele tem acesso ao início. O que é o início? Tudo que você vive na tua vida, todos os sentimentos, as falas, as dores, o passado e o futuro, que ele fala as vibrações, as lembranças, cada promessa, tudo fica permanente em algum estado, em algum nível dessa consciência, né? Na consciência do universo. E tudo vira som e imagens, né? Tem aqueles, eles fazem uns efeitos representando como que esses registros emocionais ficam repercutindo e que nada se apaga, né? Tudo que se vive, existe esse registro. Então, como que a gente vai poder processar a nossa vida se a gente não acessa as nossas feridas internas? Porque todo o trabalho de ter um relacionamento saudável, o quanto eu conduzo tantas mulheres, tantas alunas, não é de você se embelezar mais por fora, deixar a sua vida mais interessante por fora. Isso é mérito, é bom que seja assim. A grande questão é quando você acessa qual é a sua ferida interna que faz você repetir nos teus relacionamentos dor e frustração. É esse mergulho de você acessar essas vibrações, esses registros, que é quando ele entra na nuvem, que representou extremamente bem o simbolismo de acessar as feridas internas. E ele acessou lá a ferida do pai, né? Que o pai tinha os maus tratos lá, ele carregava muita culpa inconsciente desse pai, né? O quanto ele não se permitia ser pai, porque de alguma forma ele carregava uma figura de pai muito ruim dentro dele. E aí tem um momento que ele faz o perdão com esse pai. Tem uma hora que ele pede, né? Ele fala assim, que tudo seja limpo, que tudo seja renovado. Olha como esse filme é terapêutico. Quem tá chegando agora, se vocês não assistiram o filme Astronauta, eu super recomendo. E ainda mais vocês levando todas essas informações que eu tô trazendo aqui para vocês vão ver com esse olhar terapêutico de como trazer essas informações para sua vida amorosa hoje. De como colocar em prática o que é ter um relacionamento amoroso saudável. É ter vínculo. É conseguir ver o outro além das suas projeções, dos seus desejos. É conseguir se abrir ao ponto de permitir que o outro faça parte da tua vida e você da parte dele, como uma troca sem grudar. E também nem tão pouco cada um vivendo o seu mundo emocional solitariamente.
E aí tem um momento mágico no filme que ele liga, e aí nessa questão que ele saiu da nave, ele teve uma outra nave de um outro país que consegue recuperar ele, parece que a nave dele deu um problema, e ele consegue acessar a esposa dele, ele liga. E aí ele fala assim: se eu soubesse tudo que eu sei agora, eu jamais estaria aqui. Olha o que isso mexeu, modificou, trouxe consciência. E ela falou: e se eu soubesse o que eu sei agora, eu jamais evitaria ter dado um beijo em você. E aí ele falou: então com tudo isso, é possível a gente ter uma nova chance? E ela só sorri, né? Deixa essa resposta aberta no ar. Ou seja, quando você cura a sua ferida interna, quando você acessa a informação por que você está atraindo homens incompatíveis, por que você se distancia tanto de uma vida saudável, amorosamente, por que você se fecha numa bolha entre trabalho e família, talvez por que você é tão boazinha e cede tanto sem entender os limites saudáveis entre uma mulher na postura madura e um homem na postura madura. Quando você entende esse movimento que acontece com você, quando você consegue compreender esses nuances que estão aí nos seus registros, nessas vibrações, que representa a nuvem rosa lá do filme, que é quando você acessa essas informações, você descobre como destravar, como mudar, outro sentido. Olha só, ele vai para uma missão espacial importantíssima, único astronauta, ele vai, todos os, né, o governo, uma assistência total a ele, quantos recursos, quanto dinheiro, quanto poder, e ele volta dessa expedição, né, ele estava voltando na verdade, não voltou ainda, ele volta para essa expedição totalmente modificado, com outros valores, percebendo a vida de outra forma, porque ele se permitiu acessar as informações que ele não acessava em vida, né, aqui na Terra. Ele precisou fazer essa viagem, na verdade a viagem para dentro dele mesmo, né? Para mim essa é a representação do filme. Quando ele faz essa viagem, ele sai aqui do mundo terreno e ele vai fazer uma imersão dentro desse mundo emocional dele, desse mundo espiritual dele, desses acessos que ele encontra uma aranha terapêutica lá, ou talvez é a própria consciência dele acessando, despertando, quando ele entra nesse vazio, né? Porque quando ele sai das atividades da vida, ele tem ali que só cuidar da nave, ele entra muito na solidão, e na solidão você consegue entender. Então, por isso que a vida de solteira, ela te dá uma chance de você acessar o que eu estou fazendo, que eu preciso mudar para que eu me relacione de uma outra forma comigo e com o outro. Como eu posso amansar o meu coração, trazendo alegria e amor, para que quando eu caminhe, naturalmente o outro consiga ver o amor que você tem dentro de você, a luz que você exala, quando você comenta o que você faz, quando você interage com o outro, não é a situação em si, mas é como você faz o que você faz. Então, todo esse trabalho que eu vou realizando com cada aluna, com cada paciente, é de conseguir perceber, destravar essas feridas, que olha só o quanto ele carregava de culpa desse pai, que era um pai... Tava totalmente no aspecto da sombra, um pai que causava aí danos, matava acho que os bichos, tinha uma questão aí de agressão às pessoas, e ele trazia isso tão forte dentro dele, que quando ele chega no momento de ser pai, ele escolhe inconscientemente fugir, se distanciar do embate do que ele mesmo se apropriar da história dele. Então, quantas histórias você pode estar replicando na tua vida sem perceber que é uma fuga de você poder se abrir para o amor, de você poder reconhecer que por situações que você viveu, talvez uma mãe extremamente rígida que ensinava que você não podia errar, talvez questões de que você sempre aprendeu a ter que ser boazinha demais e não podia ser vista como você é, respeitando os seus limites.
Talvez porque você buscou só no mundo racional se proteger das situações, porque você se sentiu muito desamparada. Eu não sei quais são as suas razões. O que eu te falo é que existe um caminho de você ir acessando essas feridas internas, para que você possa ir curando. E como você cura as feridas internas? Acessando as informações, olhando para a tua vida, como o astronauta fez, e entendendo o que você causa no outro quando você faz dessa forma. Quando você corta o outro sem dar para ele uma conversa, uma explicação. Quando você tem medidas que você prejudica a si e ao outro. Então, esse filme, ele traz uma sabedoria que você pode aplicar na sua vida prática. Então, quero deixar aqui para vocês, pra gente... Fico aberta a perguntas, podem colocar aqui. Quem gostou do filme, escreve aqui qual é a parte que mais gostou. E eu quero deixar essa frase muito forte. Impossível se conectar com alguém que não quer ver nada além de si mesmo só quando é conveniente. Porque a gente sente quando o outro está conectado com a gente por amor, por afeto, por vontade. E não por uma conveniência, por uma necessidade, simplesmente para resolver uma questão, ou porque se sente preso, ou porque se sente amarrado, ou porque se sente culpado. Não. Então, a conexão o vínculo afetivo, o vínculo saudável, o vínculo que estabelece conexão, que traz força para ambos os lados, é quando a gente consegue ver o outro além de nós mesmos, sem perder o olhar em nós. Sem perder o nosso eixo, mas a gente também consegue direcionar afeto para a vida do outro, o que esse outro precisa. Então, me diga aí como que fica para vocês essa conversa de hoje, do filme do astronauta. Eu vou deixar lá essa live aqui salva para que vocês possam assistir. Eu achei ele de falas terapêuticas tão ricas, né? Do início, quando ele fala o se importar é aquela entrega, né? Que pra mim ficou muito nítido na hora que ele sai pra poder ajudar, pra poder cuidar. Como é o nome do filme? Eu coloquei aqui, ó, fixado, ó, só. O filme chama Astronauta. Quando ele se importa, né? Ele se esforça pra ajudar o outro, ele tem um vínculo. E aí nessa hora cria uma conexão, cria um campo ali entre eles, cria uma verdade, cria uma unicidade tão verdadeira que aí sim ele pode fazer uma transformação genuína que traz para ele muita força, muita cura na própria história dele, né? Enquanto ele não tem esse vínculo forte, ele fica tendo acessos, mas ele não consegue mudar essa história. E acessar as informações desse registro do pai foi fundamental para ele poder entender que ele pode ser um pai diferente. Deixa eu ver aqui mais algum ponto que se ficou. Ah, tem uma hora que ela tá lá sabe naquela casa que eu falo que ela tava que ela quer se separar dele, interrompe as conexões com ele, porque ela tá lá tão sozinha, grávida, um barrigão. E ela vai para aquela casa onde tem outras mulheres que estão também sozinhas para se unirem e se ajudarem mutuamente. E ela fala, nossa, parece que eu vou desmanchar. A minha sensação é que eu não existo, que eu sou só um ponto aqui, né? Porque ele tá me olhando lá de cima e ele me vê só um ponto. E ela fala, realmente eu não sou só um ponto, eu existo. Ou seja, olha a dor de não ser vista, não ser reconhecida, de não ter um parceiro que realmente olha para ela e ela, por tanta vontade, né? Por mais que ela quisesse, quando a pessoa tá blindada nela mesma, não permite que o outro se aproxime, mesmo grávida de um filho dele. Só ele mesmo para poder perceber o quanto ele estava cheio de defesas para não lidar com a própria dor dele, que tem a ver com essa relação com o pai dele. E aí sim, quando ele vai olhar para a ferida interna dele, ele consegue resolver essa história e aí sim ele consegue dar um novo desfecho. Tenho certeza que se sua vida amorosa hoje não tá do jeito que você quer, o caminho é você olhar para sua questão e começar a se perguntar
Como eu trato os meus relacionamentos amorosos? Como que eu me porto? Como é a minha interação com o outro? Qual é o sentimento que eu exalo quando eu estou com o outro? Eu realmente olho para os olhos do outro e entendo como ele está? Ou eu só estou buscando resolver as minhas questões, os meus desejos, a minha ânsia para fazer a análise e ver se essa pessoa serve ou não serve? Como que você está realmente ali para filtrar se essa pessoa é compatível ou não com você? E o quanto você também tem disponibilidade para ter abertura para também receber o que o outro tem a te oferecer da vida dele para você. Então, também esse é um ponto da feminilidade, saber receber, saber o que o outro pode tocar a sua vida e o que você pode oferecer para tocar a vida do outro. Isso vai nos fortalecendo e nos enriquecendo. Tá bom, meus queridos? Obrigada pela conversa de hoje e a gente se vê, tá bom? Um grande beijo, vou preparar uma super aula para terça-feira, combinado? A gente volta aqui terça-feira. Então, um grande beijo e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Sol. Tchau, Má. Tchau, Deni. Até terça. Beijo.